Eu quero que vocês abram comigo a palavra de Deus em João 21. A gente vai ler do 15 ao 19. Santo Deus. Aleluia. Amém? E depois de terem jantado, disse Jesus a Pedro e Simão: Simão, filho de Jonas, me amas? Há mais que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se, porque já tinha dito a terceira vez, e respondeu: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: Apacenta minhas ovelhas. Na verdade te digo, que quando eras moço, te cingias de ti mesmo, e andavas por onde querias. Mas, quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que a morte havia a ele glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Então, uma passagem bem conhecida, né? Um dos discípulos assim, muito conhecidos, muito citados na Bíblia, Pedro. Por quê? Porque Pedro era um cara corajoso, era um cara temente a Deus, ele amava Jesus. Era nítido que ele amava Jesus, mas ele era impulsivo, ele era explosivo. Muitas vezes ele falava coisas que ele nem pensava, ele agia de forma com que ele não pensava. Mas de igual forma, todos sabem do amor que Pedro tinha por Jesus. Pedro, ele afirmava, né? Por diversas vezes ele afirmava o amor que ele tinha por Jesus. Mas a gente sabe que ele era um cara que às vezes ele falava sem pensar, né? E voltando um pouquinho ali, João 13, no 36 até o 38, eu quero também ler e compartilhar com vocês, para a gente fazer uma introdução até a gente chegar lá onde Deus quer de fato trazer para o nosso coração. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? E o Senhor respondeu: Para onde eu vou, não podes ir agora, mas depois me seguirás. E disse-lhe Simão Pedro: Por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu Jesus: Tu darás a tua vida por mim? Na verdade vos digo, não cantará o galo enquanto não me negares 3 vezes. Ali a gente, voltando um pouquinho na história, a gente vai ver que Jesus ele já sabia tudo o que ia acontecer com ele. Ele já sabia. Pedro reafirmava que ele daria vida por Jesus. Que de fato, certamente no coração dele, ele daria vida por Jesus. Assim como a gente também fala. Por Jesus eu dou minha vida. Por Jesus eu faço. Mas será que de fato, na hora do aperto, em todas as situações, a gente consegue cumprir? Será que espiritualmente estamos preparados para isso? Porque essa é uma afirmação, eu afirmo, eu amo Jesus. Eu amo mais do que qualquer coisa. Mas será que em todo o tempo eu demonstro esse amor? Porque o amor, a gente sabe que o amor não é só falado. Você demonstra amor. O amor, ele se manifesta em atos. Você faz algo que demonstre esse amor. Porque falar que ama é muito fácil. Mas Pedro, ele amava de fato Jesus. A gente sabe que ele amava. E se a gente percorrer a história ali, Jesus, ele sabia desse amor, mas ele alerta Pedro. Ele alerta Pedro: antes do galo cantar, me negarás 3 vezes. E que ele não poderia ir onde Jesus iria, que ele não entenderia agora, mas depois ele entenderia. Muitas vezes com a gente também acontece isso. Às vezes a gente se nega também a fazer, a gente acha que vai fazer tudo. A gente chega, ministério, a gente quer entrar em todos os ministérios, a gente quer fazer tudo. Mas às vezes chega um momento que a gente recua.
E às vezes por motivos bobos. Às vezes a gente recua por medo, às vezes a gente recua simplesmente pelo fato de que eu estou muito ocupada. Não dá tempo, eu não consigo fazer. Então ali, quando Jesus ele já sabe tudo que vai acontecer com ele está ali dando as últimas orientações, né, aos discípulos, e ele sai para orar. Ele sai para orar e ele leva consigo Pedro, Tiago e João. Jesus chega no determinado lugar onde ele ia orar, e ele se afasta, se prostra, começa a chorar, começa a orar. E quando ele retorna, ele encontra eles dormindo. Eles não vigiaram como eles deveriam vigiar. Então, Jesus questiona: Pedro, dormes? Não podes vigiar 1 hora? O espírito é forte, mas a carne é fraca. Você precisa vigiar, Pedro. E ele volta a orar. Quando ele retorna, eles estão dormindo novamente. Mas Pedro não veio. Continuava de qualquer forma amando. E acontece que eles prendem Jesus. E o que Pedro faz? Depressa ele pega a espada, Pedro muito explosivo, né? Arranca a orelha do soldado. Em ato ele mostrou que amava Jesus, mas não era daquela forma. E Jesus corrigia. Pedro, andasse comigo, Pedro, visse eu ensinando, escutasse tudo que eu tinha para te falar. O que tu está fazendo com as tuas próprias mãos? Justiça com as tuas próprias mãos, Pedro? Está errado, Pedro. Não é assim que faz. Ou seja, Pedro ele não estava, ele aprendeu, ele sabia tudo que tinha que fazer. Mas na hora que o negócio apertou, ele tomou a atitude errada. Ele já começou errando, ele errou. Ou seja, ele estava ali, ele sabia o que ele queria, o que ele precisava fazer. Mas ele não fez o que ele tinha que fazer. Ele quis fazer da forma dele. Por quê? Porque ele era uma pessoa explosiva. Temperamento é muito difícil, gente. Todo mundo tem um pouco de Pedro. Né? Alguns têm mais, outros têm menos, mas todo mundo tem um pouco de Pedro. E em determinada hora, em determinada situação, a gente sabe o que tem que fazer. Mas por não pensar, a gente acaba fazendo errado. A gente acaba tomando decisões erradas. E aí eles prendem Jesus e eles levam Jesus e Pedro atrás, né, entristecido, vai seguindo, um pouco mais atrás, mas ele vai seguindo. E chegam lá, eles vão interrogar Jesus, começam as acusações e Pedro só observando, de longe, né, porque ele já não queria ficar muito perto, né, de longe lá observando e começa a me interrogar, e vai e vem uma serva e fala: não é tu que andava com Jesus? Não é tu que estava lá com Jesus? Não, eu nem conheci esse homem. Porque Pedro estava com medo da consequência dele. Pedro sabia que o negócio não estava bom. Então ele nega Jesus. Ele fala: não, eu não conheço. Eu não conheço esse homem. E eles continuam os interrogatórios e mais uma vez eles afirmam: és tu sim, é tu estavas lá com ele. Não, eu não conheço, eu não sei nem o que vocês estão falando. Eu não sei nem o que está acontecendo. Então Pedro ele recua. E é como Jesus havia dito, Jesus havia alertado ele. Ah, podia ser diferente? Não, aquilo estava escrito, estava nas escrituras, tinha de acontecer. Estava acontecendo da forma que tinha que acontecer. Mas Pedro, ele não tinha. Quando Jesus fala, tu me negarás, gente, eu penso assim, né, que Pedro deve ter pensado assim: eu não vou te negar, Jesus. Não vou te negar, contigo, sou teu amigo, te amo, não vou te negar. Mas na hora que o negócio apertou, ele negou. E mais uma vez ele negou. E da forma com que Jesus falou, aconteceu. Antes que o galo cantasse, Pedro nega Jesus 3 vezes. E agora vocês imaginem a dor desse Pedro. O remorso. Porque Jesus era o cara que ele amava. Ele viu Jesus pregando. Ele viu. Se nós amamos Jesus, nós amamos Jesus. Irmãos, eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Pelo que eu leio aqui, pelo que eu escuto, pelo que eu conheço, imagina Pedro que conviveu com o cara. Imagina só. Outra coisa, Pedro era explosivo, ele vivia errando, ele falava coisas sem pensar, ele era extremamente explosivo. Mas Jesus cuidava dele. Jesus o ensinava, Jesus não desistia dele. Então vocês pensem assim, uma pessoa explosiva.
fala sem pensar. Uma hora tá, uma hora não tá. Uma hora quer, uma hora não quer. E tem ali alguém cuidando. Jesus o amava. Jesus tinha um carinho, um amor especial. Não é nem carinho, um amor especial por Pedro. Ele tinha. Mesmo sabendo o temperamento de Pedro. Mesmo sabendo que Pedro ia quebrar a cara e ia voltar. Ele amava igual. Ele não amava menos. Quantas vezes nós também somos assim? Quantas vezes? Então vocês imaginam o remorso desse Pedro. Sabendo que tudo que ele passou, tudo que ele aprendeu, conseguir negar Jesus. Gente, imagina só a cara do Pedro quando ele nega e ele olha para Jesus naquele sofrimento. E ele lembrou do que Jesus falou para ele. Ele lembrou. Na hora já veio a memória dele. O que Jesus tinha falado. Vigia, Pedro. Cuida. Ia acontecer diferente? Talvez não. Estava escrito, tinha que ser assim. Mas vocês imaginam o remorso. Porque assim, quando a gente faz algo, a gente sabe que terá uma consequência. Mas a gente acabou de fazer, a gente já sofre, mas espera a consequência vir. Porque a gente sabe que vai vir. Então assim, o remorso de Pedro, imagina só, o que Pedro faria? Ia sair correndo, mas ia sumir no mundo. Não. Ele sofreu, ele chorou, ele se arrependeu verdadeiramente. Por mais que a gente fala aqui sobre esse erro, a gente acha que é algo imperdoável. Neguei meu mestre. Neguei a Jesus, o mestre. Eu neguei. Parece algo imperdoável. Se a gente quando briga com alguém, a gente já nunca vai falar com a pessoa? Nunca vai falar com a pessoa. Porque dói. Eu não vou falar nada, não fala comigo. Eu também não fiz nada, por que eu vou atrás? Mas assim, Pedro ele sofreu. Ele sofreu. Ele sofreu porque ele sabia que ele tinha feito errado. Então assim, a dor dele foi gigantesca. Então Pedro, quando ele lembra, gente, eu não queria nem imaginar, porque eu lendo, eu meditando nessa palavra, é uma coisa que se você viaja assim, você viaja, porque parece que você está vendo assim acontecer. Porque é algo que não tem como explicar. Não tem como explicar. E a gente erra e tem medo de voltar para consertar. Um errinho bobo. Hoje eu estou nem como culto, porque eu estou bicuda com fulano de tal, que não olha para mim, com o ciclano disso. A gente faz coisa bem menor. A gente sabe. Essa palavra, como o pastor sempre diz, primeiro ela fala com a gente. E de fato, se não tocar ninguém aqui, eu sei que já tocou uma vida, porque tocou a minha. Tocou a minha. Restauração, perdão, arrependimento é algo que todo dia quando a gente se ajoelha para orar, a gente tem que se arrepender. Todos os dias a gente peca. Todos os dias, em determinada hora do nosso dia, inconscientemente a gente nega Jesus. A gente nega Jesus quando tem uma rodinha falando mal da Bíblia, falando mal dos crentes, e a gente não tem coragem de defender. A gente está negando Jesus. Quando a gente sente no nosso coração que alguém precisa de uma palavra e a gente não consegue dizer nada, a gente está negando Jesus. Quando a gente sabe que a gente precisa confiar a Ele algo que com as nossas mãos não é possível, a gente está negando Jesus. Então, assim, não é um erro. O erro, ele não é grande ou pequeno, ele tem o mesmo impacto. Ele tem o mesmo impacto. Ele não machuca menos ou machuca mais. Quando se trata de amor, quando se trata de fidelidade, tudo que é amor remete à fidelidade. Quando você ama alguém, você não quer trair aquela pessoa. Você não quer trair ela. Você não quer fazer algo que lhe desagrade. Você prova que você ama. Quando você tem um amigo, como que você declara o teu amor? Não é só mandando mensagem, eu te amo. Não, você quer ver, você quer estar junto. Quando a pessoa tem um problema, você quer estar lá, quer passar o problema da pessoa junto com a pessoa, para ficar o fardo dela ficar mais leve. Quem é casado? O Gu prova que me ama quando ele lava a louça. Quando ele dobra a roupa, então aí eu sei que ele me ama muito, porque ele não gosta de dobrar a roupa. Então, assim, é em atos, é em coisas que você faz. Então, assim,
E a gente nega Jesus sempre. Só que a gente não traz a consciência do que a gente está fazendo. Só que a gente não fez menor que Pedro. Porque ele está esperando que você entregue. E quando você não entrega, você está negando algo dele. Algo que ele te pediu, algo que ele colocou na tua mão. Bem no comecinho, quando eu comecei a escola, né, eu só tinha ali na escolinha. Então, bem no comecinho, eu era um amor, né? Amava ir lá brincar com as crianças, ministrar com as crianças. E eu sempre gostei de falar, de ensinar. Então, para mim, eu estava no lugar que eu tinha que estar. Só que com a correria do dia a dia, é algo que se torna cansativo. Porque você precisa preparar a administração. Porque é uma pregação, né, gente? É uma pregação. E com o passar do tempo, o que começa a acontecer? Uma dinâmica, uma brincadeirinha no tema. Só que aí, um dia eu estava orando, porque eu sempre pensei assim, Jesus, Senhor, me usa, mas me usa como tu quiseres. Porque eu sei que tem muito trabalho para fazer aqui na Terra. Não é só na igreja, gente, lá fora também. Aleluia. O mundo pede socorro. Todo dia você encontra com pessoas que estão cabisbaixo. Os jovens fizeram ação ali de evangelismo no sábado. Gente, o número de pessoas que pensam em se suicidar por motivos pequenos. Por quê? Porque elas não veem uma saída. Quando você está com um problema, você só olha para o problema. Com todo mundo acontece isso. Então, para a gente é difícil. Imagina para quem não tem um suporte espiritual. É muito difícil, gente. Aqui a gente tem, olha quanta gente aqui que vai orar, que vai buscar, que vai... O grupo de oração das mulheres, quando a gente precisa, manda uma mensagem, a gente sabe que tem muitas pessoas intercedendo, mas tem muita gente que não tem isso. Tem muita gente que está pedindo socorro e a gente não consegue ver. E aí quando eu tava uma semana bem cansada, assim, um período bem cansado, e eu sempre pedindo para Deus, né? Senhor, eu quero que me use, mas me use, eu gosto de pregar, eu gosto de falar, eu gosto até às vezes de louvar, eu gosto. Não sou tão habilidosa, mas eu gosto, né? Mas Deus capacita. Então, assim, eu gosto de estar fazendo algo, eu gosto de me sentir fazendo algo. É a minha personalidade, eu sou assim, eu gosto disso. Eu quero ser uma discípula tua. Eu quero pregar, eu quero ensinar, Senhor, me capacita, me mostra, me dá o direcionamento, como que eu devo fazer, como que eu devo proceder, como é que eu começo. Porque é muito difícil, não é fácil. Porque aqui é fácil de pregar. Todo mundo está entendendo o que eu estou falando. Mas será que pregar para uma pessoa que nunca viu falar da Bíblia, que nunca viu falar do amor de Jesus, é fácil? Não é fácil. É difícil, gente. É difícil. Você iniciar o assunto com alguém que está no mundo, é difícil. Sabe por que eu sei? Porque eu já fui do mundo. E eu não era receptiva à palavra. Vem para cá me encher. É assim que as pessoas pensam. É assim que as pessoas pensam. E com o tempo essa pessoa ela vai... É porque assim, a planta para ela crescer, você não molha uma vez e ela cresce. Você tem que todo dia regar ela. Todo dia você tem que regar ela. E aí se você começar a molhar ela começa a crescer, tá linda, verde, você para de regar, ela vai morrer. Ela vai morrer. E as pessoas lá fora, elas também são dessa forma. É igual, não tem diferença. Então, quando você não faz o que você precisa fazer, se você sabe, compartilhe. Todo mundo fala isso. Conhecimento tem que ser compartilhado. Por que a gente não compartilha a palavra de Deus? Por que será que a gente tem tamanha dificuldade? O inimigo, ele investe, ele trabalha tanto quanto Deus. Ele trabalha, ele faz o serviço dele todo dia. E ele vai sempre me impedir de chegar em alguém que está precisando de Deus. Ele quer a gente para ele. Ele quer pessoas para ele. E a gente tem que lutar contra isso. A gente tem que ser mais forte. E às vezes não é fácil. O fardo é pesado, de fato. O fardo é pesado. Então você ir falar com uma pessoa que não quer receber a palavra é muito difícil. Só que de primeira ela nunca vai querer receber. Ela nunca vai receber. Vai depender muito da tua persistência. Né? Então, voltando aqui, né, para mim não fugir muito do nosso assunto, né? Então, Pedro nega, fica ali aquele sofrimento todo, né? E aí, o que vem depois da morte de Jesus? Eles massacram ele,
ferem ele, Jesus é crucificado e é morto. Sempre depois quando alguém morre, vem o luto. Luto, ele estava sofrendo. Então, imagina Pedro, né? O que ele fez, ele sabe como é que eu vou ver o Senhor agora, como é que eu vou pedir perdão. Isso é uma coisa que passava na cabeça dele, né? Então vem o luto. Só que em seguida do luto, as pessoas começam a voltar às suas rotinas. Quando você perde alguém, dói, fere, machuca, com o tempo você começa a voltar à tua rotina. Vai voltando, fazer uma coisa ou outra. Pedro estava lá pescando, ele já estava voltando a pescar. E Jesus ressuscita e ele começa as manifestações. Ele começa a se manifestar aos discípulos. Ele começa a trazer novos ensinamentos. E aí ele, depois de um dia de pesca, não pegaram nada, Jesus chega, né, se manifesta novamente aos discípulos. Pedro ali já sabia que era o Senhor. E após a janta, então, Jesus vai lá e tem essa conversa aqui que eu vou até repetir, né, para a gente seguir na linha aqui. Depois de ter jantado, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, me ama mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse: apacenta meus cordeiros. Faz o que eu te falo para fazer. Apacentar é o quê? Cuidar, é nutrir, é guiar, é direcionar. E às vezes o teu rebanho não é um rebanho grande assim, igual o do pastor. Às vezes o teu rebanho é uma pessoa. É essa pessoa que você precisa apacentar. E, gente, todo mundo tem uma missão aqui. Aleluia. Deus tem um plano com cada um de nós. Ele não quer que eu me salve sozinha. E Ele sabe que quem está aqui está buscando. Ele quer que a gente apacente. O que Ele fala? Quando Ele pergunta, Ele quer que Pedro reafirme. Pedro negou Ele, mas Ele está dando uma chance. Ele está restaurando algo em Pedro. Pedro, esquece o que tu fez. Agora vamos falar do agora. Tu me amas? Tu me amas mesmo, Pedro? Eu amo o Senhor. Tu sabes que eu te amo. De fato, Jesus sabia que Ele amava. Vai lá, faz o que eu te mandei. Apacenta minhas ovelhas. Então, ou seja, Jesus ele ainda confiou a Pedro. Ele confiou a Pedro. Por que a gente está desistindo por tão pouco? Por que eu estou deixando de frequentar por tão pouco? Jesus não quer, Ele quer tratar o nosso erro. Jesus tem algo a tratar com todo mundo. Jesus quer restaurar você, irmão. Aleluia. Jesus quer te restaurar. Todo mundo erra, todo mundo tropeça. Uns erram mais, outros erram menos. O teu erro não é maior nem menor. Jesus quer tratar algo com você hoje. Aleluia. Jesus quer ter a mesma conversa que Ele teve com Pedro. E tu errou, mas tu me amas? Volta e faz o que eu te mandei fazer. Apacenta minhas ovelhas. Vocês sabem que tudo existe uma hierarquia. Uma empresa tem a diretoria, né? Cuida de todo mundo. Abaixo da diretoria tem a gerência. Abaixo da gerência tem a supervisão, a liderança e os liderados. Mas todo mundo é líder de alguém. Todo mundo lidera alguém. Até o que não é líder, que não tem lá a nomenclatura do cargo como líder, ele lidera alguém. Porque tem alguém do teu lado que está começando agora. Então assim, você vai ajudar. Você vai ajudar aquela pessoa. Ela pode estar no mesmo nível hierárquico que você, mas você vai ajudar aquela pessoa. Você vai ajudar aquela pessoa. Por que a gente não consegue fazer a mesma coisa? Porque Deus é perfeito. Aleluia. Deus é perfeito e Ele também tem uma estrutura feita. Tem um pastor que tem que apacentar várias ovelhas, mas o nosso papel aqui talvez é uma só. É uma só. E você não... é muito difícil porque ninguém me escuta. Continua tentando. Às vezes a pessoa... Eu continuei vindo na igreja porque eu recebi um abraço. E eu me senti bem-vinda. Ninguém falou nada. Mas eu senti como se Jesus falasse assim: minha filha, errasse, mas tá tudo bem. Aleluia. Seguimos daqui para frente, vamos tratar o que tá ruim, o que você errou, mas vamos seguir certo. Eu me senti assim, eu me senti abraçada por Deus, eu senti um abraço de verdade. E a pessoa não precisou falar nada. Às vezes ele não quer te falar nada. Às vezes ele só quer falar assim: ei, tá tudo bem, tu errou, isso aqui não tá certo, mas ele vai consertar. Aleluia. E uma coisa também que eu aprendi, inclusive com o pastor, tudo que você semear,
você vai plantar. As tuas sementes até agora não foram boas, tudo bem, você vai continuar, você vai colher o que você plantou ruim. Comece a semear o bom. Porque uma hora, o que você semeou de ruim vai acabar e você vai continuar dali para frente semeando o bom. E vai chegar um momento que você vai estar semeando, você começa só a semear bom, mas você ainda colhe ruim. Porque você plantou ruim, você precisa colher. Porque Deus também é justo. Porque senão também não faria sentido, né, irmãos? Não faria sentido eu errar e não colher. Ninguém planta melancia e colhe laranja. É fato, é regra. Só que a gente acha assim que as coisas de Deus, elas são difíceis de entender. Gente, é muito fácil. É que a gente não para analisar. A gente não para analisar. Plantou melancia, vai colher melancia. Ah, você plantou, mas no meio do caminho você derrubou um pouco de semente de laranja? Tudo bem, uma hora você vai... Limão, né? Limão azedo, vai remeter um pouco mais uma coisa mais azeda, né? Plantou um limão ali junto, ok, tá tudo bem. Você não gosta de limão, você vai ter que colher o limão, porque você plantou. Mas vai chegar um momento que o teu limão vai ter acabado e você vai só colher melancia. Só que assim, irmãos, e não é pra desanimar ninguém. De vez em quando a gente derruba uma sementinha que não é tão boa. De vez em quando a gente faz, porque a gente é carne, a gente é fraco. A gente é fraco. Perfeito só existe um. Aleluia. Mas assim, ó, você estando no direcionamento de Deus, você sabendo com quem você pode contar, a tua colheita não vai doer. É verdade. A tua colheita ela vai ser leve, você vai chorar, mas você sabe que vai passar. Você sabe que vai passar. E sabe o que Jesus quer falar para vocês essa noite? Tá tudo bem se você errou. Tá tudo bem se você deu uma desviada do caminho. Eu tô aqui. Eu vou fazer igual eu fiz com Pedro. Eu vou te restaurar e a gente vai seguir forte. Glória a Deus. Não desista. Mas permita, irmão. Permita que Deus restaure o teu coração. Aleluia. Porque ele também ele é extremamente educado. Ele não faz nada sem você liberar, sem você deixar. E tem mais, ele não faz nada sem você declarar para ele: Senhor, eu errei, Senhor. Me perdoa, me aceita de volta, me ajuda. Me ajuda. Ele quer. Sabe por quê? Porque ele é muito grande, irmãos. Você precisa reconhecer essa grandiosidade. Você precisa reconhecer. É algo muito mais profundo do que a gente pensa. Aleluia. Mas não é difícil. Não é difícil. De certa forma é até fácil. Porque você precisa o quê? É uma coisa que vai sair de você. Porque a tua dor dói só em você. Dói só em você. Às vezes você até vai afetar a tua família, a tua casa. Mas ela dói em você. Quem já teve um encontro com Jesus, quem já teve um encontro verdadeiro com o Senhor, sabe que você não consegue sair dali. Aí o que a gente faz? A gente erra, daí a gente não se sente digno. A gente não se sente digno. Aí a primeira coisa que a gente faz, a gente quer se desviar dele. Mas vocês acham que ele vai te deixar? Ele não vai te deixar. Vocês acham que ele vai aceitar te perder pro mundo? Te perder pro ninguém? Ele não vai. Ele não vai. O que vai acontecer? Você vai ir, você vai quebrar a cara e você vai voltar. Aleluia. E quanto mais tempo você demorar para voltar, mais a tua ferida vai crescer. E quando você voltar, mais vai doer para você restaurar ela. Uma casa. Eu gosto de usar coisas assim, né? Sou muito acostumada com as crianças, né? Porque com as crianças eu tenho que usar coisas para elas entenderem o que eu estou falando, né? Mas dá certo, irmão, porque eu faço a mesma coisa comigo e dá certo. Uma casa tem uma goteira. Aí você vai lá, todo dia bota o balde. Todo dia você bota o balde. Aí todo dia você bota o balde. Você não fecha, você não arruma aquilo. Era uma goteira. Só que daqui a pouco aquela goteira vai estragar o teu piso. Porque quando começa a cair, uma hora vai dar ruim no piso. Aí você vai ter duas coisas para arrumar. Você vai ter que arrumar a goteira e vai ter que arrumar o piso. Aí se você não tiver arrumado já os dois, daqui a pouco a tua torneira vai dar problema comigo, porque sempre tem manutenção. A nossa vida é igual. A gente precisa de manutenção. Todos os dias a gente precisa ser restaurado. Todos os dias a gente precisa ser restaurado. E quando a gente
não busca essa restauração, a tua dor vai aumentando, tuas feridas vão crescendo. Porque quando você não está bem, você machuca os outros. Você induz as pessoas a um caminho errado. E aí, não é só mais uma pessoa, são duas, às vezes é uma família inteira. Então assim, mas por que é tão difícil? Por que é tão difícil? Por que é tão difícil para nós, se nós sabemos como tem que fazer? E assim, eu estou pregando para crente. Não estou pregando para o mundo. Essa palavra, Deus, é para vocês. Aleluia. Assim como ela falou comigo, ela está falando com vocês. Aleluia. E eu creio que tem pessoas aqui que precisam ser restauradas. Aleluia. Glória a Deus. Vir para a igreja todo culto não é sinal de que está tudo bem. Não é sinal de que está tudo bem. Não é. A gente se vê na quarta e no domingo, ninguém vai vir aqui, né, ficar o tempo inteiro chorando ou se lamentando. Não, porque geralmente quando a gente tem um problema, a gente nem fala. A gente acha que vai resolver sozinho. Mas não, irmãos. A gente precisa. Entregue para o Senhor, busque ajuda. Assim como Jesus disse para Pedro, apacente minhas ovelhas, cuide. Ele sabe que a gente precisa de alguém para cuidar. Ele sabia que Pedro, mesmo errando, ele precisava voltar. Ele precisava voltar ao primeiro amor dele. De fato, sentir aquele amor que ele tanto falou, que ele tanto declarou a Jesus. E Jesus tratou com ele. Jesus tratou isso com ele. Indiferente do quão grave foi o que ele fez, porque é muito grave. Por que nós é tão diferente? Não é diferente. Nós temos o mesmo comportamento. Só que o que a gente faz? Hoje em dia as coisas acontecem muito rapidamente, o mundo gira muito rápido, é muita coisa, e aí a gente acha assim que foi pequeno. Mas não foi pequeno. Foi grande. A gente negou feio. A gente promete tudo e não entrega nada. Porque a gente vem aqui no culto, no domingo, e a gente louva, a gente chora, a gente pede perdão. O pastor chama aqui na frente, a gente vem, a gente recebe a unção, a gente recebe a oração, a gente se entrega e amanhã a gente vai e erra. E a gente nega Jesus. A gente nega. Porque quando você não entrega algo que ele te pediu, você está negando ele. Aí Jesus pergunta para ele de novo, ele negou 3 vezes, 3 vezes Jesus fala para ele reafirmar. Tu me amas, Pedro, mesmo? Amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Aí ele, então vai, apacenta minhas ovelhas. Cuida do teu ministério. Volta a fazer o que tu estava fazendo. Vamos curar agora? Continua fazendo. Continua ensinando. Não desista. É isso que Jesus estava falando para ele. Aleluia. Era isso que ele está falando para a gente essa noite. Não desista. Siga. Siga. E por que ele fala 3 vezes? De fato, Pedro também tinha negado 3 vezes, né? É algo que se fica muito nítido, né? Negou 3 vezes e disse que amava 3 vezes. Não, ele reafirma, porque a gente precisa reafirmar esse amor. Porque a gente não entende de primeira. A gente não entende de primeira. A gente não entende. Porque vai chegar na semana que vem... Ai, eu tô cansada de culto. Eu já tentei tanto aquele irmão lá, mas eu não tô nem aí. Também vou desistir, porque também eu já tô cansada, já tô cheio de problema para resolver. Não vale a pena. Você tá negando de novo? Você tá negando de novo. Você tem que lembrar. Jesus te entregou algo. Te entregou algo. Cada um aqui sabe a sua missão. Cada um sabe. Em momentos a gente precisa só estar quietinho mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Deus te abençoe. Encontrar alguém na rua e dar um sorriso. Às vezes o teu chamado é esse. Nem todo mundo tem o chamado de louvar, de pregar, de profetizar. Nem todo mundo. Não é todo mundo que tem, cada um tem o seu. Porque tem um negócio que tem que ser organizado. Se todo mundo fizer a mesma coisa, quem é que vai fazer o simples? O simples muda. O simples muda a vida. A minha vida mudou por um simples abraço. Simples abraço. Glória a Deus. Um simples abraço. Não foi algo assim, uma palavra profética. Porque quando a gente vai para a igreja, todo mundo quer ouvir, né? Uma palavra profética. Né, irmãos? Não é verdade, irmão Silas? Todo mundo quer. Todo mundo quer. Eu também quero.
Mas às vezes você precisa do simples. Às vezes você precisa só de um braço. Aleluia. Às vezes você precisa só se sentir amado. Só se sentir amado. E aí vocês pensam assim, ó, tudo que o Senhor fez por nós, que faz por nós, Ele se entregou pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Ele se entregou por nós. Ele sofreu que humanamente impossível alguém aguentar. E se isso não for profundo ao ponto de tocar o teu coração e você falar assim, ó, você se jogar aos pés do Senhor, entregar tudo e falar assim, ó, Senhor, é só tu. Só tu. Tu és o mais maravilhoso. Eu te amo acima de qualquer coisa. Irmão, se de fato, só pelos... Porque assim, ó, todo mundo quer ir pro céu, né? Amém? Amém. Amém, né? Todo mundo quer ir pro céu. Todo mundo quer ver o quão maravilhoso Ele preparou para nós. Porque deve ser... Irmãos, eu acho, é uma coisa assim que não tem nem como descrever. A gente só sabe que é lindo, que é maravilhoso, que vai ser algo assim que valeu a pena, de fato valeu a pena. Só que, e pelo simples fato de tudo que Ele já fez por você. Porque o céu é uma consequência. Você está lá, você usufruir, é uma consequência. Mas e o sacrifício dele? O que você está fazendo por isso? A tua caminhada está só porque você está com medo de não ir para o céu? É errado, irmão. Você tem que restaurar seu coração. Porque o seu coração tem que estar voltado pelo que Ele já fez. Aleluia. Pelo que Ele sofreu. Pelo que Ele sofreu. E mesmo a gente errando todos os dias a gente erra. Ele continua lá. Braços abertos esperando você chegar e Ele te falar assim, ó, ei, tá tudo bem. Tá tudo bem. Vamos tratar isso. Ele está esperando esse momento. E 3 vezes ele repete isso para Pedro, porque ele afirma para Pedro o que ele quer que Pedro faça. Assim como ele afirma para a gente. Ele afirma todos os dias. A gente sabe o que a gente tem que fazer, irmãos. É que a gente tenta dar desculpa. É que a gente acha que a gente vai conseguir contornar a situação. Eu tenho que fazer assim. Mas se eu fizer meio assim, já vai dar certo. Não. Se a gente sabe que a nossa força vem dele, que ele renova nossas forças todos os dias, por que eu vou temer? E, irmãos, eu também temo. Às vezes eu estou cansada, às vezes eu venho para o culto cansada, muitas vezes. Na quarta-feira, hoje não, hoje eu estava empolgadaça, né? Mas às vezes acontece. Às vezes Jesus te chama para orar, às vezes Deus te chama para orar de madrugada. E tá difícil levantar de madrugada agora, né? Tá difícil, que esse friozinho, vou confessar para vocês que tá bem difícil. E tu tá negando uma conversa com Ele. Tu tá negando uma conversa com Ele. Tem muita gente desesperada porque queria estar na presença do Senhor e não sabe nem como fazer, não sabe nem por onde começar, irmão. E você já tá lá na frente, você já tem acesso. Você já tem acesso, você sabe como é que você chega. Porque quando a gente está no mundo, a gente não sabe como é que a gente chega. A gente fica ali na beira, queria ir lá. Queria mudar de vida. Queria ir para a igreja. Todo mundo sabe. A igreja é igual o hospital. Ele trata quem está precisando. Quem se acha super top bem, não procura a igreja. E isso não é fraqueza, irmão. Você está sendo inteligente. Você buscar algum lugar para você ser curado, é inteligente. Porque quem está doente e não busca ajuda sabe qual o fim que vai ter. Mas quando você está doente e você busca, você já deu o teu primeiro passo. O tratamento é uma consequência. Às vezes é um tratamento longo, às vezes é um tratamento breve, mas você vai ser tratado. Se você deu o teu primeiro passo, você não desistir, porque também não adianta você ir lá, né? Porque com o médico acontece assim, né? A gente vai no médico e pede um exame, a gente faz e nunca mais volta para mostrar os exames, né? Na igreja é a mesma coisa. Você vem a primeira vez, você sabe o que você tem que fazer e você não continuar fazendo, o resultado vai ser o mesmo. Então você perdeu o seu tempo. Não perdeu o tempo, você aprendeu alguma coisa. A plantinha foi semeada. Mas se você não persistir, você vai ficar ali. Você vai retroceder. E a gente precisa todos os dias desse fôlego. Então, assim, todos os dias a gente sabe que a gente tem que
buscar o Senhor, orar. Eu falo para as crianças na escolinha assim, ó. Orar é igual escovar o dente. Se você não escovar todo dia, vai dar cárie. E se você não orar, vai dar alguma coisa ruim aí dentro. E eu sempre falo isso para as crianças. Por quê? Porque eu uso, né, algo lúdico para que eles entendam a importância de orar. Para que eles entendam do jeitinho deles, mas eles têm que aprender. Eu sou uma discípula para discipular a criança. E Jesus falou comigo. Ele falou assim, tu acha lindo? Quer ver? Quando eu comecei a assistir o The Chosen, né? Eu viajo. Porque além da Bíblia a gente já viaja. Quando eu vejo lá, irmãos, eu falo com o Gugu, às vezes deve me achar meio doida. Eu falo para o Gugu, eu fico falando com ele, assim, esse dia a Júlia também esteve lá em casa, eu falando para ela, pro pastor, eu viajo. Porque deve ser lindo, imagina assim, um discípulo, como é que eram os discípulos? E lá, próximo assim, ó, face a face, escutando isso aqui tudo, ó, diretamente de Jesus, isso é lindo, gente, isso é lindo. Isso é lindo. É lindo. Eu acho que eles deviam se sentir maravilhados. E talvez na ocasião, eles sentiam a mesma coisa que a gente está sentindo hoje, porque era algo que eles tinham e aqui também é algo que a gente tem. Talvez eles nem entendessem, porque de fato tem coisas que a gente não entende agora. Tem coisas que a gente não entende agora. Tem coisas acontecendo aqui que a gente não tem nem noção da dimensão. Mas vai chegar um momento que Deus vai te mostrar e você vai entender tudo que passou, o que tinha que acontecer e por que aconteceu. Quando minha mãe descobriu o câncer, eu fiquei desesperada, irmãos. E eu vou confessar para vocês, eu vim para a igreja porque eu precisava de um milagre. Mas sabe quando você... até estava contando uma história com a mãe da minha amiga ali. Você chega... aqui, ó, nunca vou me esquecer, porque eu tenho até uma foto aqui, ó. Eu chorando, a mídia, né, registrou. Eu chorando, e de fato eu me entreguei. Eu falei, Senhor, eu só te peço uma coisa, cura minha mãe, porque se o Senhor curar minha mãe, e ali, claro que eu errei, porque eu fiz uma troca, né, quis trocar algo com ele, eu quero te servir para sempre. Só que ele já tinha um plano comigo, mas no momento eu não entendi, mas ele já tinha um plano comigo. Eu precisei passar pela dor para me conhecer quem ele era, porque senão talvez eu não teria dado importância. Porque quando a gente compra um sapato novo, a gente coloca primeiro no momento no pé, não dói, né? Mas depois, quando a gente fica lá algumas horinhas com o sapato novo, ele começa a doer o pé, não começa? Mesma coisa. Até que o teu sapato... Vocês estão percebendo que eu estou bem envolvida já com as crianças, né? Porque eu uso tudo... Mas quando você começa a usar o sapato, ele vai lacear. Vai começar a ficar mais confortável. E aí aquele sapato se torna bom para você usar. Mas no começo dói. E no começo, quando eu cheguei aqui, que eu falei isso pro Senhor, que eu declarei que eu queria a cura da minha mãe e que eu sabia, irmãos, eu sabia que só dependia dele. Eu sabia que a minha confiança tinha que estar nele e não em médicos. Porque se eu confiasse nele, eu sabia que ele ia colocar os melhores médicos para cuidar dela. E eu sabia. No fundo eu sabia. E Deus tinha um plano comigo ali. Era ali o meu plano. Eu precisava passar por aquela dor para me entender muitas coisas que ali eu não entendi. Quando ela viajou, que ela foi fazer o tratamento dela lá no Paraná, eu pensei, meu Deus, a mãe também não me ajuda, né? Agora eu quero estar com ela, como é que eu vou para lá? E aí eu fui bem Pedro, né? Porque eu não pensei, eu agi. Quando ela falou que minha quimio começa na segunda-feira, eu pedi demissão no mesmo dia. Aí a última oficina de costura, fechei e tô indo. E aí o Gu, né? Você sabe o que fazer? Tá bom, tu vai, que depois eu vou também. Aí foi nós dois, sem emprego, sem nada. Aí tinha um problema, agora nós tinha 2, 3, né? Que além da minha mãe doente, nós estávamos na casa dela. Aí a minha mãe já não podia trabalhar porque estava doente, eu sem trabalhar, e aí o Gu pegou e foi também, sem trabalhar. Aí daí nós complicamos, aí o Senhor pensou, meu Deus, aí vocês não me ajudam. Mas ali Deus tinha um plano com a gente. Aleluia. Ali Ele ia restaurar uma ferida. Ali Ele ia nos curar. Naquele momento de angústia. Naquele momento em que Ele falou assim, agora eu te tirei de tudo. Agora tu só olha pra mim. Agora eu vou falar contigo. Porque foi assim, irmãos. Eu me senti literalmente Ele me pegando, me colocando sentado numa cadeira,
segurando meus 2 braços e olhando pra minha cara e falando. E ali ele falou. E ali ele falou. E ali ele me ensinou. E ali ele me restaurou. E ali ele me mostrou quem ele era. E quem eu era. Porque nesse momento, às vezes ele te coloca em ambientes para te mostrar quem que você é. Porque às vezes você está aqui, você olhando aqui, você acha que você está aqui. Mas às vezes você está aqui, olhando aqui, mas você está bem aqui, ó. E você nem percebe. Você nem percebe, porque o teu foco está em outro lugar. O teu foco não está ali. Você não está focando para onde você tem que focar. Você está focando para outro lugar. Então, assim, por que é tão difícil? Eu falando aqui, eu pregando, para todo mundo balançar a cabeça, não concordando? Porque de fato é uma verdade. Mas, irmãos, por que é difícil aplicar? Por que é difícil a gente tratar? Por que é difícil a gente pedir ajuda? É difícil pedir ajuda, né? Remete à fraqueza. Remete à fraqueza. Pedro, ele teve coragem de estar à frente do Senhor. Porque se fosse nós, o que a gente faz? Sai da igreja, para de falar com os pastores, começa a se afastar da galera da igreja. É o que a gente faz, não é? Quando a gente tem algo a tratar, que a gente às vezes pensa assim, eu tô bem, é só porque eu tô numa fase que eu quero me retirar um pouco. Não, você tá com medo de assumir o teu problema. Você tá com medo de assumir a tua fraqueza. Você tá com medo. Mas Pedro teve um diferencial nisso tudo. Não, ele não teve medo de assumir a fraqueza dele. Ele foi perante o Senhor e mesmo negando, ele reafirmou que ele amava. Aleluia. E ele demonstrou que sim, ele falhou. Mas, Senhor, eu tô aqui. Eu tô aqui. E o Senhor pergunta para ele a 3ª vez, Pedro, tu me amas? E Pedro já tá, imagina, Pedro muito bravo, né? Certo? Já, pô, Senhor, claro que eu te amo. Tô te falando que eu te amo. Já é a 3ª vez que tu me perguntas. Mas, Senhor, o Senhor, ele precisa que a gente reafirme todos os dias. Não é 3 vezes, é todos os dias. Você tem que se ajoelhar e reafirmar que você ama. Porque nesse dia de hoje, em algum momento, você negou Jesus. Você negou Jesus. Negar Jesus não é só olhar para a cara dele e falar assim, não conheço, não. É você ver que alguém precisa não ajudar. É você ver que alguém precisa de um abraço e não dá porque você está cansado, porque você não quer muito papo. Ou é assim, precisava mandar mensagem para fulana, mas não vou mandar agora porque eu estou toda atarefada, nem vou ter tempo de responder ela. É você deixar de fazer uma visita no domingo à tarde, porque é melhor ficar dormindo, porque domingo à tarde é bom dar um cochilinho, né? É bom mesmo, de fato é bom. Mas se você tem algo a fazer para o Senhor, não perca teu tempo dormindo, vigie, busque, vá fazer o que você precisa fazer. Que se é o Senhor que renova nossas forças, você não precisa ter medo. Vá, busque. Então ali, Jesus trata com Pedro. Ele trata com Pedro. E olha que escandalizador tudo que Pedro fez. Olha só. Imagina nós fazendo por bem menos. Fazendo isso tudo por bem menos. E a gente faz, todo mundo faz. E às vezes a gente não fala assim, não vai chutar o balde. Irmão, a gente já tá negando. A gente já tá negando. A gente nega só de pensar, tipo assim, meu Deus, hoje tem que ir pro culto de novo. Ai, tô tão cansada. Pô, mas assim, não é ele que dá tudo? É ou não é? Aleluia. Não é dele que vem a força? Amém. Quando você precisa de alguém, não é ele que você busca? Aleluia. Aí ele tá aqui e você tá com preguiça de vir? Você tá com preguiça de vir? Você tá com preguiça de se ajoelhar e orar? Porque se ajoelhar e orar é a mesma coisa que você sentar aqui e ele sentar aqui do teu lado. E você tá falando com ele. Só que a gente não para pra pensar nesse detalhe. E assim, estando junto com as crianças, eu tenho uma percepção diferente das coisas. Porque como você usa uma coisa lúdica, e assim, ele é perfeito. Tudo que tem na Bíblia é de fácil entendimento. É de fácil entendimento. Só que às vezes a gente não quer entender. A gente não quer entender. Porque é muito mais fácil. É muito mais fácil. Quando você está com dor de dente, você quer arrancar o dente. Você não quer tratar o dente. Porque se arrancar a dor vai passar mais rápido. Por que a gente não quer tratar com o Senhor o que a gente precisa tratar? Por que será que as nossas feridas, a gente sabe
como que a gente faz para curar e a gente não quer curar? Por que será? Então que nessa noite você venha refletir. Aleluia. Por que você está negando Jesus? O que o Senhor colocou na minha mão que eu não estou fazendo? O que o Senhor colocou na minha mão que eu estou com preguiça de fazer? Pede ajuda. Pede ajuda. Ora. Busca, que Ele vai te ajudar. Volte ao primeiro amor. Volte ao teu primeiro amor. Mesmo que você declarou que o ama, em algum momento da tua vida, você se desviou, volte. Volte hoje à noite você voltar. Aleluia. Para o teu primeiro amor. Glória a Deus. Hoje é a noite de você refletir tudo que você tem feito. E a gente sabe, irmãos, que não vai sair daqui e vai começar a viver uma vida perfeita de forma alguma. Mas comece a refletir. O que está te afastando de Deus? O que te impede de avançar? O que te impede de você fazer algo dentro do teu ministério? O que te impede? O que você precisa curar dentro de você? Todo mundo tem ferida. Todo mundo tem vontade de chutar o balde. Todo mundo. A gente só precisa começar a fazer diferente. Em vez de colocar o balde, tampe o teu teto. Glória a Deus. Uma hora vai abrir outra goteira, né? Porque é sempre assim, né? Vai tampar uma, daqui a pouco começa a outra, daqui a pouco começa a outra, daqui a pouco começa a outra, daqui a pouco começa a outra. Mas vai tampando cada uma delas. Vai tampando cada uma delas. E assim, ó, até o fim. E não é para desanimar vocês. Vai ter luta até o fim. Você só precisa se manter firme. Aleluia. Você só precisa saber em quem que você precisa confiar. E o que você precisa fazer. Aleluia. Reafirme o Senhor o teu amor. Peça para Ele restaurar tuas feridas. Aleluia. Peça perdão. Busque. Se conserte. Busque fazer aquilo que Ele te colocou na tua mão para fazer. Faça com amor. Faça com amor. Demonstre para Ele que você o ama. Porque Ele sabe o que passa no nosso coração. Mas Ele também quer que nós nos posicionemos. Mesmo tendo dores. Ele quer que a gente assuma essa dor. Então que nessa noite você venha compreender o que Deus tem para a tua vida. O que você precisa fazer que você não está fazendo. E se você esquecer tudo que eu falei aqui, lembre-se de uma coisa. Jesus restaura. Deus restaura. Ele investe em você. E mesmo que você ache que ninguém está se importando com o que você está passando, Ele se importa. Glória a Deus. É você que não está se importando e não quer mostrar e não quer mostrar sua dependência nele. Mas Ele se importa. Então busque. Conserte o que tem que consertar. Conserte tuas goteiras. Cure tuas feridas. Busque ajuda. Busque ajuda. Isso é o que o Senhor tem para falar para vocês nessa noite. Eu convido vocês a refletir sobre tudo que tem te impedido de avançar. Tudo que tem te impedido de caminhar para frente. Gui vai soltar um louvor ali. E durante esse louvor, entregue ao Senhor tudo aquilo que tem te ferido. Peça perdão pelas vezes que você o negou. Busque. Peça ajuda. Eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus.